Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta para o 11º episódio dessa temporada 1 sobre conjuntos. Hoje, especificamente, continuaremos falando dos conjuntos dos reais, tá bom? Agora, de uma maneira geral, a gente até vai falar de um segundo assunto que é muito importante, que é o que chamamos de intervalos. Porém, antes de começarmos com essa 11ª conversa, eu faço esse apelo. Se você por acaso está curtindo esse projeto, se você tem gostado dos vídeos, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas para a gente tentar levar isso para mais pessoas, tá bom? Bom, sem mais delongas, falemos então de intervalos. Gente, antes da gente entrar do ponto de vista puro do que significa intervalos, eu preciso dizer que eles são importantíssimos. Uma vez, um professor meu na graduação, ele disse o seguinte, isso foi na matéria de cálculo, né? Falou, olha, ao longo da minha trajetória, eu pude ver que os alunos, de uma maneira geral, eles não têm muitos problemas com os conceitos que são apresentados aqui na universidade. Afinal de contas, eles escolheram um curso de ciências da natureza, ciências matemáticas ou de tecnologia. No entanto, eles têm problemas absurdos com o que ficou para trás, coisas que deveriam ser adequadamente aprendidas e que não foram. Tá? E o assunto intervalos, queridos, ele é muito importante nesse sentido. Porque, veja bem, quando você está estudando aplicações de uma maneira geral, você está falando de funções matemáticas. E as funções, elas têm domínios respectivos que são importantíssimos. Aliás, e a propósito, elas têm domínios em alguns intervalos. Né? E justamente essa noção matemática de intervalo, quando relacionada a conjuntos, ela é muito importante de ser estudada. Portanto, vejamos, fiquemos combinados o que são intervalos. De uma maneira rápida, intervalos são conjuntos. Né? Podemos até imaginar eles como pedaços de um conjunto muito maior, e são importantíssimos, visto que podem definir onde uma função existe. Em outras palavras, tem domínio. Repare que a gente hoje falará um pouco a respeito de funções, só que é importante vocês terem em mente que funções ainda vai ser um assunto que será visto adequadamente. Portanto, não se preocupem se às vezes esse linguajar ele fugir um pouco à nossa percepção por hora. Portanto, fiquemos combinados. O primeiro tipo de intervalo que a gente vai ver é o que eu vou chamar de intervalo fechado. E o que são intervalos fechados? Gente, para a gente ter um intervalo real, digamos assim, a gente na verdade vai pegar um pedaço do nosso conjunto infinito e muito maior, que é a reta dos reais. Portanto, a gente vai representar os nossos intervalos justamente nessa reta. Se estamos falando de um intervalo, estamos falando de um pedaço. E reparem que o intervalo sempre vai ter extremos, ou seja, limitantes. Esses limitantes vão ser dois números que pertencem também a essa reta, logo ao conjunto dos reais. Tomemos, portanto, dois números, o número 1 e o número 2. Portanto, observem que eu destaquei um pedaço dessa nossa reta, e esse pedaço está compreendido entre o número 1 e o número 2. Portanto, o intervalo fechado significa que os extremos desse intervalo vão ser considerados para esse conjunto. Ou seja, o conjunto relacionado a esse intervalo é todos os números que estão entre o N1 e o N2, só que levando em consideração o N1 e o N2, beleza? E como que a gente escreve isso do ponto de vista matemático? Ora, o intervalo fechado e, portanto, entre colchetes, né, entre os números 1 e o número 2, vai ser o conjunto dos números que pertencem às retas dos reais, porque tem que estar na reta, né? Só que de maneira que, e aí vem a condição, se você se lembra dessa representação, ok, se não lembra, eu acho que é no segundo vídeo que a gente trabalha ela. A regra é, olha, vão participar desse conjunto qualquer elemento que é real, no entanto, que cumpra a seguinte condição, olha, ele tem que estar entre o número 1 e o número 2, beleza? Considerando o número 1 e o número 2, beleza? Por quê? Porque é fechado. E o que seria um intervalo aberto? Gente, a analogia é a mesma. São os números, ou seja, os elementos que também são reais, por isso que a gente começa dizendo que x pertence aos reais. X aqui ele cumpre o papel de qualquer número, desde que essa condição seja cumprida. E a condição é, ora, ele tem que estar entre o N1 e o N2, só que como agora o intervalo é aberto, os limites, os extremos, eles não são considerados. Portanto, veja, x tem de ser maior do que N1 e menor do que N2, e não maior ou igual ou menor ou igual. Como que a gente representa isso quando vai escrever? Os intervalos fechados a gente usava colchete.
Nos abertos, a gente vai usar simplesmente o parênteses para indicar que N1 e N2, apesar de definirem esse intervalo, eles não são elementos desse intervalo. E, finalmente, repare que a gente consegue ainda brincar com essa noção de o que é aberto e o que é fechado, e fazer algo um pouco entre os dois, digamos assim. Repare que esse intervalo ele pode ser fechado de um lado e aberto do outro. Portanto, eu trago para vocês um exemplo onde ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Repare, portanto, que a bolinha que faz alusão ao lado esquerdo, ela está preenchida, indicando que, olha, esse primeiro limite, esse primeiro número que limita esse intervalo, ele, na verdade, pertence a esse intervalo. No entanto, o número à direita que limita esse intervalo não pertence. E aí, como que fica essa representação? Fechado à esquerda, portanto, colchetes no primeiro número, e no número que limita do lado direito, não, a gente tem o parênteses porque é aberto. Em outras palavras, do ponto de vista de conjuntos por restrição, fica da seguinte forma: olha, o x pertence aos reais, ou seja, vai estar nessa reta, né? Só que a condição é, ele tem que ser maior ou igual a N1 e, ao mesmo tempo, né, ele tem que ser menor do que o N2, porque é aberto à direita. E, gente, para a gente encerrar, teoricamente, essa noção mais teórica matemática, tem uns intervalos que são importantíssimos. E vocês vão ver ainda uma aplicação dele justamente a seguir, né? Esses intervalos eles são fundamentais porque eles ajudam a gente a compreender uma sorte de modelos, como, por exemplo, né, quando você tem uma função com respeito ao tempo, né, onde você consegue andar para frente indefinidamente, você consegue marcar tudo que é tempo. Agora, você não consegue fazer voltar para trás, o tempo não volta. Portanto, ele tem um início e ele cresce indefinidamente. Observe, portanto, né, que quando você tem esses intervalos em semirretas, eles podem ser abertos ou fechados no início ou no final, digamos assim, só que apenas um lado é bem definido, que é com um número, ou seja, apenas um extremo é bem definido. No caso desse exemplo que eu trouxe, que é até o mais comum, né, digamos assim, você tem um limitante onde vai começar a correr esse intervalo e esse limitante aqui é fechado, ou seja, ele pertence a esse intervalo, né? Só que você não tem um outro limitante, ou seja, ele continua indefinidamente. Como que a gente escreve isso? Ora, esse conjunto vai ser definido por qualquer elemento x que pertença ao real, aos reais, desde que esse elemento seja maior ou menor do que o número 1. E aí ele continua indefinidamente, ou seja, ao infinito, digamos assim. Repare, no entanto, que todas as vezes que a gente usar essa notação de infinito, não faz sentido a gente dizer que o infinito é fechado, né? Até porque dizer que o infinito é fechado seria dizer que a gente sabe exatamente onde termina. E a gente não sabe. A gente viu isso, né, quando a gente estava falando lá no início dos conjuntos numéricos, dos cardinais, quando a gente discutiu a respeito de infinito. Bom, finalmente eu trago um exemplo para vocês, que é um exemplo muito usado aí nos campos da física e que os discentes adoram resolver exercícios a respeito, que é sobre o movimento uniforme, visto que a gente sabe que existem equações muito piores, né? Portanto, repare que essa equação aqui, eu vou fazer algo que os matemáticos adoram fazer, que é dar pitacos em outras áreas, só que usando uma perspectiva matemática. Então, sob o meu olhar matemático, quando eu olho para isso, eu sei que representa no campo da física uma equação famosa que diz respeito à equação horária do movimento, né, quando esse movimento é uniforme, ou seja, velocidade constante, né? Do ponto de vista matemático, o que eu vejo ora, isso é uma função. Mais do que isso até, é uma função muito simples, é uma função afim, ou seja, é uma reta na minha cabeça, onde você tem duas variáveis e, novamente, nós iremos ver funções adequadamente mais para frente. Aliás, no final eu tenho um comentário a respeito disso. Só que para mim agora, o que eu tenho aqui é uma função, portanto você tem duas variáveis se relacionando, onde uma dessas é muito importante, que é a variável independente. No caso, eu tenho que esse S depende do tempo, portanto o tempo é independente. Reparem o seguinte, esse gráfico que eu trouxe aqui, né, ou seja, esse gráfico dessa função, ele apresenta uma reta, né? Esse gráfico poderia adequadamente representar o que essa equação horária do movimento de fato significa? E a resposta é, ora, se a minha variável independente é o tempo, significa que esse eixo deitado aqui representa o tempo. Portanto, à medida que você tem reta para a parte negativa, significaria dizer que você tem tempos negativos, e isso não pode ocorrer. Portanto, a gente precisaria adequar o domínio dessa função, ou seja, onde ela existe, digamos assim, com um intervalo.
E que intervalo seria esse? Por exemplo, o intervalo fechado em 0, porque 0 é um tempo razoável, né? Seria o tempo que diz que não tem marcação, mas, né? E ele cresce indefinidamente para a direita, porque se você pegar um relógio e colocar para correr, ele pode ficar correndo ad eterno, né? Portanto, para essa função aqui do movimento uniforme, né? A gente pode falar que ela existe no intervalo fechado em 0, aberto em infinito, ou seja, um intervalo de semi-reta que continua indefinidamente, onde esse t pertence aos números reais, né, porque não tem nenhuma restrição dessa forma, mas esse tempo tende a ser, né, ou 0, né, ou positivo, tá bom? Queridos, um outro exemplo que é um exemplo muito bacana é uma função senoidal, que eu sei, boa parte do pessoal tem quase sempre um certo preconceito com os senoidais, não porque é difícil, mas porque não deram, né, a atenção devida a esse tipo de assunto. Até porque alguns assuntos da matemática às vezes soam no calendário escolar quando o professor meio que torce para ter tempo de não dar tempo de ensinar adequadamente, digamos assim. E as funções senoidais, de uma maneira geral, entram nesse escopo, digamos, né? E o que é uma pena, porque são funções belíssimas, são funções que, por exemplo, né, modelam perfeitamente, né, fenômenos que o pessoal curte bastante, como por exemplo a música. Né? Se você tiver uma corda de violão e der simplesmente um tapinha nela, ela vai oscilar. Vai oscilar, inclusive, né, num caráter senoidal. Mas isso também fica para conversas futuras. O que eu trago agora imaginem que aqui na esquerda você tem um gráfico de uma função, e esse gráfico ele não tem um intervalo, ou seja, ele está basicamente ao longo de todos os reais. Se você quiser limitar essa função em um intervalo, por exemplo, fechado, né, você pode limitar entre dois números, e aí é o primeiro exemplo de intervalo fechado que a gente viu. Né? Em outras palavras, essa sua função, né, ela só vai existir nesse intervalo. Bom, pessoal, eu agradeço imensamente a atenção de vocês hoje. Queria dizer que o nosso próximo vídeo ele ainda vai versar sobre o conjunto dos reais. Basicamente, iremos falar um pouco de dimensões do espaço, né, e produto entre conjuntos, digamos assim. E aí a gente vai encerrar os reais. Né? Portanto, à medida que a gente encerrar os reais, eu preciso dizer que a gente já vai estar rumando para o final dessa nossa primeira temporada de vídeos, digamos assim. Restará apenas um tópico teórico que eu faço questão que a gente tem aqui, que é um vídeo sobre equações. E aí é um vídeo onde vai, talvez até um pouco longo, ou talvez eu separe em dois, não sei, onde a gente vai discorrer sobre equações, para a próxima sequência, ainda nessa primeira temporada, resolver problemas de conjuntos, exercícios de conjuntos e por aí vai. Depois do exercício a gente cessa essa temporada, né? E aí eu não sei quando começa a próxima, quando que eu vou me comprometer a trazer problemas, né? E conteúdos da próxima temporada, mas eu já decidi que ela vai ser sobre funções, tá bom? Gente, no mais é isso, muito obrigado e eu faço novamente um apelo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Forte abraço!